ouvir a voz do Salvador. Em 1 Coríntios, capítulo 1, eu vou ler a partir do versículo 17, apesar de estar dividido aqui na Bíblia, mas diz assim Paulo: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Ainda hoje eu assisti uma pegadinha. Eu gosto de pegadinha, dou risada. A maioria daquelas pegadinhas são combinadas, né? E eu sei que elas são combinadas, mas eu dou risada assim mesmo. Acho engraçado as pegadinhas lá. E hoje tinha uma pegadinha de um pessoal que chegava com uma van, vestido de médicos e enfermeiros, que eles abordavam uma pessoa na rua como se aquela pessoa tivesse fugido do hospício, e elas estavam ali meio perdidas, e a pessoa chegava de repente e falava: ô, seu Antônio. A pessoa falava: não sou Antônio. Não, é Antônio. Não, quem é o senhor hoje? Não, eu sou fulano de tal. Não, o senhor se lembra dela? Não, não lembro dela. Não, ela dá um remédio para o senhor todo dia. E aí ele começava a trabalhar a noção de que aquela pessoa estava louca, e aí a pessoa ficava numa agonia, porque ela ficava tentando provar que não estava louca, e aí o cara tirava uma seringa, né? Uma seringa enorme assim: vou aplicar o remedinho no senhor, e o cara vazava de lá, porque ele não queria o remedinho de jeito nenhum, já que ele não estava louco. Mas aí foi engraçado que eles abordaram um rapaz, e o rapaz, na hora que parou, falou assim: por que você fugiu do hospital? Ele falou: porque eu não queria mais remédio. E aí falou para ele: mas você estava internado? Ele disse: estava internado. E estava internado porque ele falou assim: porque eu sou louco, eu sou doido, eu sou louco assim, né? E ele fazia assim, o cara ficou meio perdido, porque o cara não sabia o que fazer. E aí falou assim: você vai tomar um remédio? Ele falou assim: vai tomar um remédio, vai tomar um remédio. Mas você está trabalhando? Ele disse: tá, eu cato latinha, eu vendo coisa. Aí falou: mas vamos para o hospital? Ele falou assim: vamos para o hospital, vamos para o hospital. Já foi aprontando assim para o lado da ambulância. E eu tinha lido esse texto, e esse texto fala de duas posturas: a postura do sábio e a postura do louco. E ele vai falando sobre aquilo que o apóstolo Paulo pregava, e o apóstolo Paulo está com um problema. É o começo da carta. Ele vai escrever essa primeira carta àquela igreja que era tão querida para ele, uma igreja que ele passou durante 1 ano e meio lá, pregando, ensinando. As pessoas ouviram Paulo, as pessoas aprenderam de Paulo, mas as pessoas estavam perdendo o respeito por Paulo, e o texto diz que eles criaram umas divisões internas, porque uns gostavam de uns, outros gostavam de outros. E Paulo está escrevendo aqui nesse capítulo 1, falando para ele: irmãos, olha, eu estou me referindo ao fato de que alguns de vocês dizem: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Mas eu queria lembrar vocês: Cristo não está dividido. E uma das críticas que Paulo recebia era que a mensagem dele era uma mensagem simplista, era uma mensagem fora dos padrões daquele mundo cosmopolita que se caracterizava a cidade de Corinto. Corinto era uma cidade num porto, onde tinha gente de todo lugar, e a filosofia grega que reinava naquele período, ela era a base dos argumentos bem construídos da filosofia grega e da influência
do ensino romano, das palavras romanas, do jeito de falar romano. Então, Paulo é acusado disso e ele diz: irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não vim para batizar, alguns de vocês me acusam que eu não batizei, eu não vim para batizar, eu vim para pregar o Evangelho, eu vim para falar do Evangelho, e não vim para falar do Evangelho com sabedoria humana. A minha pregação não é construída em cima dos argumentos e das construções de palavras que os romanos ensinaram para vocês, na filosofia grega. Eu não vim falar para vocês em cima do conhecimento humano, eu vim falar do Evangelho, e o Evangelho do qual vim falar é esse simples, é um Evangelho que não usa de nenhum artifício que esconda a cruz, porque qualquer artifício humano que esconda a cruz, ele deixa de ser sabedoria e passa a ser burrice, desculpa a expressão aqui. Ele deixa de ser sabedoria e passa a ser burrice, porque qualquer conhecimento humano que não evidencia o que Jesus fez na cruz é um contra-conhecimento, é um não conhecimento. É preciso então que eu pare para fazer uma análise: qual é a mensagem da cruz e qual é a mensagem do mundo? Qual é a palavra que sai como resultado da cruz e qual é a palavra que sai como resultado do mundo? Primeiro que a gente vai ver que a mensagem da cruz é loucura para os que estão se perdendo. O texto vai dizer no versículo 18: certamente a mensagem, a palavra da cruz é loucura para os que estão se perdendo. A tradução grega para essa palavra aqui, se perdem, é melhor se traduzir para os que estão se perdendo. Da mesma forma, quando diz assim, para nós que somos salvos, a tradução melhor é para nós que estamos sendo salvos. Então, o apóstolo Paulo vai dizer assim: primeiro é preciso que a gente compreenda que essa palavra que está sendo ensinada há 2000 anos, eu acho maravilhoso isso. Nós estamos pregando uma palavra que está sendo ensinada há 2000 anos. Paulo estava falando de alguma coisa de 30 e poucos anos aqui. Nós estamos falando de algo de 2000 anos. Há 2000 anos vem sendo dito para o mundo que a cruz não foi um fato histórico aleatório que saiu do nada. Nós estamos falando que a cruz, ela é uma mensagem que sai do coração de Deus para o homem, mas aquelas pessoas que estão se perdendo todos os dias, eles olham para a cruz e não conseguem entender. Eles até entendem hoje que simboliza o cristianismo, mas eles não entendem o significado espiritual da cruz. Eles só conseguem perceber o significado visível, porque essa é a ideia que tem no mundo secular. O mundo secular, ele vai se tornando cada vez mais secularizado e cada vez mais secularizante. Ele vai cada vez mais se tornando distante de Deus e vai dando às pessoas uma consciência de distância de Deus. Porque quando ele olha isso, ele não consegue entender com a mente espiritual. Ele não consegue discernir o fato espiritual que está por trás da cruz. Ele só consegue compreender enquanto fato histórico, porque para ele, qualquer coisa que esteja fora desse nível de conhecimento mínimo que nós estamos, é alguma coisa incompreensível, é alguma coisa que poderia ser chamada de loucura. Então, o apóstolo Paulo vai pegar o termo lá do Velho Testamento de Isaías, quando ele diz que lá em Isaías é citado o seguinte: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? O apóstolo está pegando um texto lá de Isaías, quando Isaías está falando da hipocrisia do povo, e Deus diz assim: eu vou destruir tudo que existe de humano que contraria a mim. E aí depois Paulo faz um questionamento meio cínico até, porque ele começa a perguntar: cadê o grande sábio?
Cadê as pessoas que têm para inquirir? Cadê as pessoas que questionam Deus? Todas elas passam, todas elas acabam, todas elas terminam. Porque o homem não é capaz de compreender as coisinhas que tem por trás da cruz. Não dá para entender um Deus soberano que cria os céus e a terra. Não dá para entender que esse Deus se tornou carne. Como é que um Deus, se é que ele existe, para o conhecimento humano, como é que esse Deus pode se tornar carne? Possível? Se ele é Deus e se tornou carne, como é que ele pode ir para a cruz? E aí nós lemos no começo aqui que as pessoas ficam meio que mangando de Jesus, né? Naquele último momento ficam caçoando dele. Como é que um Deus pode ser colocado na cruz? Isso os gnósticos ficaram questionando desde o começo, e aí eles começaram a inventar algumas teorias para poder adaptar a ideia de que o Cristo, se ele fosse Deus, não poderia ir para a cruz. Como é que ele pode morrer? Deus morre? Deus não pode morrer. Mas como é que ele pode ser sepultado? Nós fomos lá e o vimos sepultado. Mas a ideia de ressurreição, ela é absurda. Como é que alguém pode morrer? E como é que esse alguém pode ressuscitar? E como é que ele pode ir para o céu e voltar depois? Impossível. Quando um homem leigo olha para isso, ele diz: isso é loucura. A mente dos cristãos é uma mente pequena, a mente dos cristãos é uma mente fútil, a mente dos cristãos é uma mente pobre, a mente dos cristãos é incapaz de perceber a lógica. Eles acham que nós estamos num conhecimento primitivo, que era um conhecimento que considera a espiritualidade, e o homem chegou no mundo da razão, através do iluminismo do século XVIII, ou do século XVII, mas agora, nós estamos dizendo o contrário, nós estamos dizendo que ele só consegue enxergar até um ponto, o outro, eles não conseguem, porque a Bíblia diz que Deus tornou louca a sabedoria do mundo. A sabedoria do mundo, por maior que ela seja, ela é pouca. As universidades, com tudo que já se estudou, sabe nada. A ciência humana, com todo o poder que tem, é nada. E aí, o Calvino diz sobre isso, ele diz assim: o conhecimento que todas as ciências têm, não passam de fumaça, quando separado da ciência celestial de Cristo. O conhecimento que toda ciência tem não passam de fumaça, quando separado da ciência celestial de Deus. Segundo, diz que o homem, com toda a sua estultícia, é tão estúpido para entender por si mesmo os mistérios de Deus, como um asno é incapaz de entender a harmonia musical. Assim como um homem com tanto conhecimento é incapaz de conhecer a sabedoria de Deus, um burro é incapaz de conhecer as melodias, as notas musicais, porque ele não tem conhecimento para isso. Então, irmãos, é preciso que a gente pare para pensar: olha, quando nós estamos falando da mensagem da cruz, quando nós estamos falando de que Jesus morreu para a salvação, a humanidade está olhando para nós e falando: tadinhos, eles são loucos, eles são bobinhos. Para nós, se para a humanidade a mensagem da cruz é loucura, para nós a mensagem da cruz é o poder de Deus. O versículo 18 diz: mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Olha, eu sou um pecador, você é pecador, você é pecadora. Existe um Deus santo, perfeito, criador dos céus e da terra. Esse Deus santo, perfeito, criador dos céus e da terra, se encarnou em Jesus Cristo. E é preciso que nós tenhamos claro isso: todos nós somos pecadores,
Todos nós estamos destituídos da glória de Deus, diz a palavra de Deus, e ninguém vai poder perdoar os seus próprios pecados se não for Deus. Eu não tenho perdão, você não tem perdão, e Deus não pode nos perdoar pura e simplesmente, porque se Deus nos perdoar pura e simplesmente, Ele é injusto. Deus não pode passar uma borracha no nosso pecado como se o nosso pecado fosse alguma coisa nula. Às vezes a gente gasta muito tempo olhando o filme lá da morte de Cristo, lá eu nem assisti, da paixão de Cristo, né? Mas eu vejo as pessoas falando e assistindo e falando do filme como se a grande questão da cruz fosse a cruz, ou como se a grande questão da cruz fosse a dor de Jesus, ou como se a grande questão da cruz fosse a humilhação que Jesus passou. Tudo isso é real, tudo isso é fato, mas isso é nada diante do fato verdadeiro que se esconde por trás da cruz. Deus não pode ser injusto o suficiente para apagar os meus pecados e deixar os pecados de outros. É preciso que o pecado seja pago, porque se Deus for só amor e não for justo, Ele não é Deus. Então, Ele não poderia me perdoar sem pagar o meu pecado, e se for para eu pagar o meu pecado, não tenho condição, porque não posso pagar os meus próprios pecados, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Se eu quiser pagar o meu pecado, eu tenho que morrer, eu tenho que me separar de Deus, e Deus não está falando de morte física, não, está falando de morte espiritual. Se você quiser ter o seu pecado perdoado, você e eu precisamos entender que não existe outra forma que não o sacrifício de Jesus na cruz. O sacrifício de Jesus na cruz é o poder de Deus para nós que estamos sendo salvos. E o apóstolo Paulo vai falar para aqueles irmãos: irmãos, eu não vou pregar outra coisa para vocês, eu não vou construir sofismas, eu não vou construir argumentos para poder ficar enrolando vocês como os romanos fazem, ou mesmo como a sabedoria grega faz. Para eles, isso é tolice. Para nós, a Bíblia diz assim: visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Olha, vamos para a universidade? Vamos para a universidade. Eu fui, gostei, fui mais de uma vez, fui mais, e estou doido para ir de novo. Eu sou apaixonado pela universidade. Mas às vezes a gente fica olhando os conhecimentos que a universidade ensina e fica pensando: meu Deus, como é pouquinho, como é nada, porque o conhecimento humano sem o conhecimento de Deus é nada. Deixa o homem pequeno achando que é grande, deixa o homem pouco pensando que é muito, porque o conhecimento humano que anula a salvação de Jesus na nossa vida é nada, é pouco. Por isso que a gente deve gastar com os nossos filhos pagando reforço escolar quando eles tiverem dificuldade de nota, mas a gente deve gastar com os nossos filhos pagando filme, livro, encontro de adolescentes, encontro de jovens, King's Kids, célula infantil, o que tiver que nós pudermos investir na vida espiritual dos nossos filhos com essa mensagem do Evangelho, porque para o mundo nós somos loucos, para Deus nós somos salvos. E a mensagem do Evangelho para o mundo é loucura, a mensagem para nós é salvação, e a mensagem da igreja não é outra que não essa. A mensagem da igreja não é outra que não essa, e o apóstolo Paulo vai dizer assim: porque tanto os judeus pedem sinais, judeu gostava de sinal. Ah, eu quero ver se você é mesmo Deus, faz isso. Aí Jesus fazia, ele achava pouco, ele queria outro. O judeu estava sempre procurando sinal. As pessoas sempre queriam algo mais.
Os gregos, e aí o apóstolo Paulo não está trabalhando só a Grécia enquanto cultura, mas o mundo gentílico, ele fica pedindo sabedoria. Eu quero alguma coisa de conhecimento, alguma coisa que prova. Aí o apóstolo Paulo diz que Jesus, ele é pregado por nós como crucificado. Jesus crucificado é escândalo para judeu. Escândalo é palavra de tropeço. A palavra original para escândalo é palavra de tropeço. Quando um judeu ouve essa história de o Filho de Deus crucificado, é como se a gente botasse uma pedra diante dele para cair. O grego olha e fala, é loucura. O apóstolo Paulo fala, essa é a nossa pregação. A igreja vai continuar pregando, ainda que os templos da Europa continuem diminuindo e esvaziando. Ainda que os templos da América e da América do Sul passem a diminuir, nós vamos continuar pregando o Cristo crucificado. Porque o Cristo crucificado, que para eles é escândalo, para nós é a sabedoria de Deus. E o apóstolo Paulo diz, eu vou continuar pregando tanto para judeus quanto para gregos, para todos aqueles que foram chamados para ouvirem a palavra da sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, nós não temos outra mensagem. De vez em quando a gente precisa parar, como hoje, para abanar a nossa fogueira, e para lembrar para nós, se é preciso que o mundo nos olhe como loucos, vamos assumir, somos. Querem nos internar? Nos internem. Se alguém nos encontrar na rua e falar assim, você é cristão? E a gente fala, sou, então vamos te internar e vamos te aplicar uma injeção. Fala, então vamos, amigo, porque olha, eu estou cada vez mais doido, eu estou cada vez mais consciente de que tudo que o homem tem é nada frente àquilo que Deus tem. Tudo que o homem é nada se nós tirarmos a salvação, e a salvação é resultado da morte de Jesus. A minha igreja não me salva, a minha denominação não me salva, o meu vir à igreja não salva, nada me salva, a não ser a morte de Jesus na cruz. E aí eu quero perguntar para você, o que tem sido a coisa mais importante na tua vida? O que você hoje é capaz de parar e dizer assim, Senhor, eu quero te agradecer por algo especial? Eu te agradeço pelo quê? Eu gosto quando a gente faz aqui, a irmã Betinha de vez em quando faz isso aqui, né? Quando a gente faz assim, vamos agradecer a Deus pelo quê? A irmã Betinha sempre lembra, pela salvação em Cristo Jesus. Meu querido, qual é a coisa mais importante que pode acontecer na tua vida? Qual é o bem maior que você tem? Pelo que você tem disposição de morrer? Pelos bens materiais? Loucura. Os bens materiais acabam. São, como o pastor Cristiano estava falando, são circunstâncias. Pelo conhecimento humano? Loucura. Todos os sábios que passaram pela terra morreram. Pela beleza física? Todo mundo vai ficar muito feio. Alguns já nasceram, né? E aí a gente fica perguntando, irmãos, pela família? Acaba, morre todo mundo. Vai morrer todo mundo. Eu lembro da irmã Maria, o Leite tem uma história boa, né, do Leite, que chegou na casa da irmã Maria cedinho, ela vinha numa condição, saindo do quarto, e o Leite perguntou assim, Dona Maria, a senhora tem um irmão lá no Ceará? Ela disse, tem. Ele disse, tinha, acabou de morrer agora de manhã, né? Todo mundo acaba, família acaba, bens acabam, educação, tudo acaba, porque todos acabaram,
Só quem ressuscitou foi Jesus, só quem está vivo é Jesus, só quem voltará é Jesus, e isso é a nossa fé, e isso é a nossa vida, e isso é a nossa alegria, e isso é a nossa esperança, e essa é a nossa mensagem. A igreja só pode dizer qualquer coisa se tiver a coragem de assumir isso. Eu creio em Jesus, vivo, que ressuscitou, que vai voltar para buscar vivos e mortos. Os vivos serão transformados, os mortos serão ressuscitados, porque Ele está vivo, assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar vivos e mortos. E isso é minha alegria, e eu quero me deitar hoje, lembrando, que quando a minha família passar, que quando os meus bens passarem, que quando a minha saúde passar, que todo conhecimento humano vai passar, mas o meu Jesus está vivo, e é a minha vida. E aí a gente passa no fogãozinho da mãe, com um abanador, com um flange, com alguma coisa, e abana a fogueira, abana o fogo, para poder lembrar: eu sou crente, eu sou crente, eu sou crente. Posso ser o que for, mas antes de qualquer coisa, eu sou crente em Jesus. E o apóstolo Paulo diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a gente poder sair falando: eu sou crente, cara, eu sou crente, essa é a minha fé, essa é a minha vida, é isso que vai me sustentar na hora que eu estiver lá no hospital, adoecido, pronto para morrer, certo de que eu sou crente, amado por Jesus, salvo por Jesus. É isso que me move, e eu sei que é isso que te move. Então que Deus te abençoe.